Olá pessoal, tudo bem? Se você ainda não é inscrito no meu canal, é só inscrever-se e também no sininho você receberá meus últimos vídeos. Hoje eu quero falar sobre falhas de prótese fixa sobre implante. Se fala muito do sucesso, das vantagens, mas é importante que o paciente saiba exatamente quais os problemas que podem ser causados, né, que causam a perda da prótese fixa sobre implante. Vejam, basicamente, a perda óssea é responsável pela perda dos implantes e, consequentemente, pela perda da prótese fixa. É, é, Você imagina um parafuso que é parafusado numa madeira, se você perder aquela madeira em volta, esse parafuso sai na mão. Então é a mesma coisa dos implantes. Os implantes são colocados dentro do osso. Se nós perdermos esse osso, esse pino de titânio vai sair e você vai perder a sua prótese fixa. Basicamente, nós temos dois fatores que fazem com que se perca osso em volta dos implantes e, consequentemente, se perca a sua prótese. Então, fator número 1, a falta ou impossibilidade de limpar a prótese. Então, nós teremos um acúmulo de alimento maior, uma quantidade de bactérias muito maiores. Então, vejam, tirando próteses que não impossibilitavam esse paciente de limpar, você vai ver grandes áreas avermelhadas, significa inflamação, principalmente aqui ao redor dos implantes. Essa inflamação vai causar a perda óssea e, consequentemente, podendo levar à perda dos implantes. Então, por que eu estou falando falta ou impossibilidade? Então, veja, essa é uma prótese, eu já fiz um vídeo sobre isso, impossível de se limpar. Por quê? Porque o dentista fez uma prótese que cobre toda a gengiva, como se fosse uma prótese total convencional, mas a convencional o paciente tira, escova e tudo bem. Aí ele põe de volta, mas não pode ter essa parte por fora, a prótese fixa, mas foi feito e parafusado. O que acontece? Um acúmulo muito grande aqui de bactérias e depois uma grande inflamação, porque o paciente não tem acesso a essas áreas aqui de limpeza. Uma outra prótese aqui que foi colocado, que a gente chama de flange vestibular, ou seja, essa parte de gengiva por fora aqui, ó, esse degrau, cobrindo tudo isso. E olha só, quando eu tirei, você tem grande quantidade de bactéria e muita inflamação, esses halos avermelhados. Por quê? O paciente não tem acesso, ele não tem como limpar. Então são próteses impossíveis de limpar e isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas também nem sempre a culpa é do dentista, né? Nesse caso, a culpa era do paciente. Por quê? Vejam, eu tirei aqui essa prótese em bastante tártaro, tá? Não fui eu que fiz essa prótese, mas o paciente veio para fazer o controle e tinha muito tártaro. Mas após a remoção do tártaro, veja, existia uma parte convexa, que é o correto, ela ter convexa, ou seja, não ter nenhuma reentrância. Ou seja, daria para o paciente limpar, usar o fio, a escovinha, mas o paciente não cuidava bem da sua prótese e acumulou todo esse tártaro. Então é importante, desde o dia da instalação que ela é parafusada, saber se esse paciente ele é um paciente que vai cuidar. Então nós precisamos ter essa manutenção. Não adianta a gente colocar uma prótese dessa no paciente que tem dificuldade motora, algum tipo de artrose nas mãos, tem dificuldade de limpar, porque ela é mais difícil de se limpar do que a removível. Então, esse paciente ele precisa ser motivado, e bem indicado para que ele use esse tipo de prótese. E da parte do dentista, ele deve dar esse tipo de contorno para que o alimento não fique muito aderido e dê possibilidades do paciente higienizar. Então, basicamente, com relação à perda óssea, com problemas bacterianos, excesso de bactéria, nós temos ali, por parte do dentista, a obrigação de deixar uma prótese bem convexa e com acesso para que o paciente possa usar o fio dental e as escovinhas. É parte do dentista explicar muito bem como vai ser feito essas limpezas. Ele pode usar também o jato de água Waterpik, mas sabendo que o jato de água não remove a placa de bactéria, é apenas resto de comida. Ele não pode ser a única coisa a ser usada. Ele precisa sim o paciente usar as escovinhas especiais e o fio dental. E por parte do paciente, ele tem que fazer essa limpeza que o dentista permitiu que ele realizasse. Tá?
Uma outra causa de perda óssea são basicamente duas. A primeira é essa parte de bactéria e a segunda é o trauma, né? E muitas vezes essas duas estão até unidas, né? Porque quando tem trauma, abre espaço para a bactéria também. Mas o trauma, olha, uma prótese fixa que eu peguei toda quebrada, né? Para vocês entenderem bem, essas próteses fixas, elas nem sempre a gente coloca implante lá na região posterior. Então essa região posterior, ela tá o que a gente chama em balanço. Vejam essa radiografia, ó, tá preso nesses daqui são os implantes e tem uma barra prendendo ali, que é justamente essa parte onde não tem implante. Funciona como trampolim de uma piscina. Ele fica, aqui tem o último implante, mas aqui, ó, a mastigação vai ocorrendo e vai forçando esses implantes. Então é importante por parte do dentista que ele planeja a quantidade de implantes ideais e a extensão onde não tem apoio de implante ideal para que não ocorra trauma da prótese, toda hora estar desparafusando, o paciente sente que a prótese está mexendo porque quebra parafuso, desparafusa, quebra a prótese e pior também, perde o osso. Então muitas próteses fixas perdem por problemas de bactéria ou porque ficou impossível de se limpar porque o dentista não planejou corretamente, ou porque o paciente não cuidou da limpeza e deixou que essas bactérias ficassem ali proliferando, ou porque o dentista não planejou a posição ideal dos implantes e essa parte em balanço, suspensa, ideal, levando a muito trauma para essa prótese, consequentemente fraturas da prótese, fraturas de parafusos, desparafusamento, e perda óssea. Então, basicamente, nós temos essas duas preocupações para manter o seu osso. Se o dentista deixar uma prótese que permite a limpeza, o paciente higienizar bem e o dentista planejar a mecânica, né, para diminuir o trauma sobre essa parte que não tem implante, uma mordida bem ajustada, a sua prótese ela durará muito mais tempo porque o osso ao redor do implante será preservado. Existe a indicação de se remover periodicamente essa prótese para que o dentista faça uma limpeza, mas antigamente era a cada 6 meses. Hoje a gente já está indicando até 1 ano. Por quê? Porque quanto mais a gente tira, parafusa, desparafusa, é um sistema mecânico, vai podendo levar alguma alteração na rosca lá dentro. Mas é importante saber que o mais importante do que essa limpeza semestral ali é o paciente também limpar 3, 4 vezes ao dia. Né? Quantas vezes ele vai limpar em 6 meses se ele limpar 4 vezes ao dia? É importante essa manutenção semestral ou anual da prótese fixa? Sim, mas de nada adianta se o paciente não fizer essa higienização 3, 4 vezes por dia, removendo essas bactérias. Aí sim, a prótese vai durar mais tempo, o paciente vai ficar mais satisfeito, um hálito melhor, uma confiança melhor e uma durabilidade maior. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.